A gente segue no assunto crise hídrica para repercutir essa previsão bem preocupante do ONS dos piores níveis dos reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste em 20 anos. A gente vai conversar agora com o Pedro Cortes, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Pedro, bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Daniel. Bom dia, Luciana. É um prazer falar com vocês. Pedro, já começa fazendo uma comparação para a gente da crise de 2013, 2014. É bem pior? Veja, bem pior porque a de 2013 e 2014 ela ficou mais restrita à região metropolitana de São Paulo. E hoje nós temos uma crise que afeta toda a bacia do Paraná e sem perspectivas de que essa crise se resolva agora de maneira mais definitiva durante a primavera e o verão. Na verdade, a gente vai ter um certo alento no começo da primavera, até uma impressão de que estamos voltando à normalidade, mas à medida em que vamos nos aproximando do verão, a estiagem ela volta principalmente na região central do Brasil, onde nós temos reservatórios importantes como Furnas, Emborcação, Serra da Mesa, com um nível bastante reduzido. Então, essa é uma crise que, infelizmente, prossegue não só ao longo desse semestre, né, até o final desse semestre, mas também em 2022. Pedro, a gente já vem vendo pontualmente alguns anúncios, pelo menos pessoas, essa é uma impressão, de que está tendo falta de energia. Faltou energia aqui na minha cidade, faltou energia na outra cidade, já vi em vários lugares do Brasil. Já é o início de crise aguda ou isso é só a nossa atenção que já está voltada para está com o nosso olhar voltado para essa possível e urgente crise? Eu acredito mais na segunda possibilidade, embora a primeira, de uma fragilidade do sistema em atender a demanda, não possa ser descartada. Na verdade, nós caminhamos para esse tipo de cenário, onde nós teremos uma demanda crescente, o consumo ele vem crescendo, apesar das medidas tomadas pelo governo, consumo esse principalmente com base industrial e também na prestação de serviço, ou seja, a economia tentando retomar o seu eixo, e o sistema, como o próprio operador nacional indicou, ele vai entrar numa situação, vai ficando cada vez mais crítica a situação dele. Então, nós efetivamente caminhamos para uma situação, até o final do ano, onde os apagões eles poderão ocorrer. E nem sempre é possível controlar aonde isso vai acontecer, porque se um determinado equipamento na rede, que é muito complexo, um determinado equipamento, ele se desliga por uma sobrecarga, isso pode provocar um efeito em cascata, fazendo com que o apagão ocorra numa região muito ampla e às vezes demora para que esse suprimento ele volte a ser restabelecido. Então nós caminhamos efetivamente para uma situação desse tipo e, ao contrário do que eu disse aqui mesmo na CNN no começo da crise, eu sinceramente acredito que o governo venha adotar o racionamento devido ao agravamento da crise, ao agravamento das projeções climáticas. Essa era a pergunta que eu ia te fazer agora, se a gente está perto de enfrentar de novo esse racionamento de água, se há risco também de desabastecimento e também, Pedro, o que pode ser feito já? A gente vê às vezes que o fluxo de água na torneira diminui, isso faz parte da estratégia também? Veja, aí nós temos duas situações. O racionamento para a energia elétrica, eu acredito que ele venha a acontecer na medida em que a crise vai se agravando, como eu disse. Então, o que o governo talvez faça, ou provavelmente faça? É estabelecer cotas de consumo, principalmente para o consumidor doméstico. Ele talvez não queira impor esse tipo de restrição à indústria para evitar um prejuízo maior à economia. Outra medida que o governo já sinalizou anteriormente que deve tomar é o aumento de tarifa, mas talvez nesse momento ele esteja segurando exatamente por conta do aumento da inflação, como vocês repercutiram agora há pouco. Então, o racionamento me parece que, infelizmente, vai ser a medida que ele vai acabar adotando diante do aumento do consumo. Em relação ao suprimento de água, realmente na região metropolitana de São Paulo, que tem sido muito afetada, os reservatórios estão num nível muito mais baixo do que deveriam estar para essa época do ano, isso já tem sido noticiado. Há várias reclamações de pessoas que estão enfrentando falta d'água. Quando arguída, a Sabesp, que é a companhia de saneamento que atende aqui a região metropolitana, tem dito que não, que o consumo, que o fornecimento está normal, que se tratam de situações pontuais. Mas o número de reclamações tem aumentado e isso é um sinal de alerta
Eu já até avisava que isso poderia acontecer, porque depois da crise hídrica, o que a Sabesp fez? Ela começou a adotar uma redução de pressão durante a noite em determinados bairros. Ela vai noticiando isso no seu site, mas o que as pessoas têm reclamado é que o horário que ela informa, por exemplo, 10 da noite até as 6 da manhã, ela reduz a pressão, esse horário tem sido ampliado sem um aviso prévio. E isso faz com que localidades mais distantes ou em regiões mais altas deixem de receber água durante várias horas. Então, isso tem causado realmente um desconforto à população. Professor, a gente ainda há pouco falou aqui da discussão eterna sobre o horário de verão, né? Empresários pressionam, apesar da gente saber que o horário de verão tem um impacto bem baixo sobre o consumo de energia, mas os empresários acham que tudo é bem-vindo nesse momento. Qual é a sua opinião sobre a volta do horário de verão? Bom, Luciana, nós estamos numa situação tão crítica que eu digo que nós já estamos contando os centavos. Então, toda e qualquer economia, ela deve ser considerada. O horário de verão, realmente, ele já não apresentava mais aquele resultado que ele entregava na década de 80, na década de 90, devido à mudança no padrão de consumo, que antes ocorria principalmente no final da tarde, começo da noite, e passou a ocorrer mais no meio da tarde devido ao uso cada vez mais intenso de aparelhos de ar-condicionado. Mas, de qualquer forma, o horário de verão ele sempre entregou alguma redução de consumo, e isso é extremamente importante no momento em que a gente vive. Além disso, ao longo dos últimos anos, dos últimos 10, 15 anos, a principal entrega, né, do horário de verão foi um incremento das atividades de serviço e lazer, porque os estados onde o horário de verão era utilizado, eles tinham uma espécie de dia útil mais amplo, né? Ou seja, a pessoa terminava de trabalhar, ainda era de dia, poderia ir a um parque, a um bar, a um restaurante, né? Sentia que tinha mais tempo livre. É exatamente por isso que os empresários têm solicitado, né, principalmente da área de lazer, de serviços, a volta do horário de verão, porque ele tem a capacidade de ativar mais a economia de lazer e serviços, o que seria extremamente importante num momento como esse, onde a economia tenta retomar o seu rumo, né, e apesar, né, dos problemas que vemos enfrentando aí com perspectiva de queda de PIB, aumento do dólar, aumento da inflação. Pedro Cortes, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, muito obrigado pela conversa conosco aqui na CNN. Eu que agradeço, Daniel e Luciana, e a todos.